Ela é uma verdadeira artista, com qualidades másculas. Hoje vamos falar de mais uma artista brasileira. Ela atuou em um momento em que as mulheres eram consideradas amadoras no campo das artes. Ela era de Campinas e ela vai estudar na França, na Académie Julian. Estamos falando de Nicota Bayer. Talvez você já tenha visto essa obra, ela se chama Cœur meurtri, meu francês, desculpe. Em português seria Coração Magoado, Coração Ferido. Essa obra é de autoria da nossa artista de hoje, a Ana Bayer, que ficou conhecida como Nicota Bayer. Ela nasce em Campinas, em 1871, e, como sua família podia pagar, ela estuda pintura por meio de aulas particulares com o pintor italiano Carlo de Servi. Alguns anos depois, ela vai com a família para a França e ela ingressa na Academia Julian. Um lugar muito frequentado por artistas brasileiras. Eu já comentei aqui sobre a Julieta de França, que esteve lá, a escultora, né? A Tarsila esteve lá, a Anita Malfatti, enfim. A Academia Julian era um lugar de muito prestígio. Ela havia sido fundada quase 5 décadas antes da Nicota chegar na França, porque a Nicota chega na França em 1903, mais ou menos. E, como eu contei em outro vídeo, essa Academia Julian nasce como alternativa para as mulheres que não podiam ingressar na Escola Nacional de Belas Artes. Por que elas não podiam ingressar? Porque elas eram mulheres. Simples assim. Voltando para Nicota, ela estuda na Academia Julian entre 1903 e 1904. E existem registros da matrícula dela, inclusive, e tem um trabalho de pesquisa que, mais que um trabalho de pesquisa, é um trabalho de investigação, que é da Mariana Sacon. O mestrado dela foi sobre a Nicota, então a Mariana realiza uma super pesquisa sobre essa artista e sobre a época dela. A gente está falando do princípio do século XX. E observando esses trabalhos acadêmicos, a gente percebe como é difícil pesquisar mulheres artistas, né? A gente se dá conta dessa dificuldade, porque existe uma ausência de material tremenda. As obras dessa artista, por exemplo, da Nicota, estão em sua maioria mesmo, no âmbito privado, coleções particulares, enfim. Apesar de ser uma artista que viveu há 100 anos, quer dizer, na história da humanidade sei lá, mês passado, apesar dessa proximidade cronológica com a gente, é difícil acessar material sobre essas artistas porque realmente não havia interesse em perpetuar a vida e o trabalho dessas mulheres. Sem contar que você precisa garimpar jornais, revistas da época, como a Mariana nos conta na dissertação, porque normalmente não se referiam à artista diretamente pelo nome. Era a irmã de, ou a filha de, a esposa de, enfim, veja só. Como eu disse, elas eram vistas como amadoras. E nós vemos isso claramente nas críticas da época. Porque essas artistas, apesar de que por muitos anos estiveram impedidas de frequentar os mesmos espaços, os mesmos centros de formação que os homens, elas podiam sim expor os trabalhos. Esses trabalhos passavam pelo julgamento, pela crítica da época. Por exemplo, temos aqui uma crítica publicada num jornal de Campinas chamado Diário do Povo. Essa crítica é de 1913. Veja. Na segunda Exposição Nacional de Belas Artes, realizada não há muito, no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, as telas de Dona Nicota Bayer tiveram, ao lado de outras firmadas por nomes de velhos mestres, um excepcional relevo. Viram então os amadores coisas d'arte, que os quadros da nossa distinta conterrânea não se confundiam com esses trabalhos mesquinhos, essas prendas bonitas e ingênuas executadas por mãos de mulher. Porque é verdade que entre nós, por via de regra, em todo o mundo, a mulher que se gaba de artista ou se apresenta como tal, só tem, em rigor, prendas de salão. Quer dizer, como se ele dissesse bugigangas, né? Mas Dona Nicota, pela segurança do desenho, pelo conhecimento da arte, da perspectiva, pela justeza do colorido e pela sinceridade com que estuda seus modelos, antes de lançar na tela os primeiros traços, é uma verdadeira artista com qualidades másculas.